Boa noite, queridos irmãos e amigos do EFAC. Com o coração cheio de gratidão, nós estamos reunidos nessa noite, pedindo permissão para entrar em seus lares, nosso querido amigo Jairo, que nos traz hoje a palestra do Cristo Consolador. Jairo, que vem lá do centro do nosso estado, de Santa Maria, tirar um tempinho entre as suas atividades acadêmicas, professor esta noite. Jairo iniciou a sua atividade muito ainda, no movimento espírita, aos 17 anos, e teve um encontro maravilhoso com o nosso Chico, esse espírita que tanto nos inspira, então não poderia ser diferente, né, Jairo? E nesta noite, nós convidamos ele hoje exerce os trabalhos no grupo de exposição espírita Boa Nova, em Santa Maria. Acredito que todo o grupo está conosco, né, Jairo? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Vou passar agora a palavra ao nosso irmão Alexandre. Boa noite a todos. Convido a todos nesse momento para nós nos sintonizarmos com a espiritualidade amiga, responsável por este trabalho, a fim de que nós possamos unir os nossos corações e os nossos pensamentos em prol do Evangelho do Cristo, a fim de que a luz que vem do mais alto possa nos beneficiar, possa os espíritos amigos estarem conosco em nossos lares e também amparando o nosso irmão Jairo, que vem nos trazer hoje a mensagem do Cristo Consolador. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos aproveitar esses momentos em clima de harmonia e de paz. Que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite, amigos. Eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo ao Centro Espírita Fé, Amor e Caridade pela oportunidade de estarmos reunidos em nome do Mestre para dialogarmos em torno do seu Evangelho, em torno da sua mensagem de amor e de luz. Obrigado, Alexandre, a Lidiane, o Arley pela acolhida tão generosa que nos faz neste momento. Eu gostaria de poder iniciar minha fala lembrando a oração dominical que Jesus nos ensinou quando ele diz e pronuncia com tanta veemência, né, a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Quando Jesus afirma e traz esta assertiva, ele nos oportuniza fazer uma reflexão de que todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Jesus traz um novo paradigma de sociabilidade, aonde nós meditamos no sentido de que a nossa real confraternização é a confraternização espiritual, onde somos espíritos eternos e que a vida na Terra é passageira. Nesse sentido, eu agradeço aos amigos que me escutam a possibilidade, como irmãos que somos de ideal espírita, podemos estar dentro dos lares, podendo estar dialogando em torno do Evangelho de Jesus. O tema que nos foi solicitado para podermos dialogar na noite de hoje é em torno do capítulo 6º, que nos remete a pensar a respeito do Cristo Consolador. Este Cristo amigo, este Cristo irmão, este mestre que nos acolhe, este mestre que nos envolve no seu amor e na sua magnitude, principalmente nesses momentos de isolamento, nesses momentos em que nós temos que dar o nosso testemunho também de paciência, de tolerância, de resignação. Mas para isso o Evangelho de Jesus nos dá este sentido, nos dá esta força de podermos fazer este enfrentamento.
principalmente quando olhamos para os números, né, de pessoas que estão sendo acometidas, estão desencarnando, e familiares também que estão sofrendo a perda e a ausência dos seus entes queridos. Isso tudo nos toca, mas, graças a Deus, Jesus é o Consolador que vem para nos dar, né, a acolhida, nos abraçar em torno da confiança no Pai de que tudo passa, de que tudo tem um sentido e que a verdade se estabelecerá. Nesse sentido, também, eu gostaria de convidar os irmãos, antes de nós entrarmos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos remete a falar sobre o Consolador Prometido, de olharmos para o sumário deste livro, que representa a moral do Cristo. E eu tenho em mim que este livro representa, né, dentro do contexto das obras básicas codificadas por Allan Kardec, um grande código divino que colocará a humanidade numa outra condição, né? Numa outra percepção de vida, no sentido de quebrarmos o mundo da matéria, o mundo da materialidade, e ele nos oferece a oportunidade de estarmos vislumbrando novos caminhos, novas possibilidades para além daquilo que enxergamos, né? Daquilo que o mundo da matéria nos coloca. Então, o sumário, ele vai nos trazer no capítulo 1, eu não vim destruir a lei. Então, Jesus, a partir desta organização codificada pelo Espírito Verdade, através de Allan Kardec, vai nos mostrar que Jesus não veio destruir a lei, mas veio cumpri-la. No capítulo 2, ele vem trazer para nós a reflexão, a compreensão de que o reino de Deus, o reino de Jesus, não é aquele que na época se fazia na materialidade de reinos perecíveis, aonde a sociabilidade humana, também perecível na sua organização, é passageira, mas sim ele vinha falar de um reino eterno de amor e de luz. E ele avança no capítulo 3, nos trazendo, nos abrindo um novo paradigma para nós compreendermos que há muitas moradas na casa de nosso Pai. E quando ele traz esse ensinamento, ele vem nos mostrar que o centro do mundo e da organização do universo não é a Terra. Isso nos remetendo a uma nova posição e uma nova reflexão do porquê estamos aqui, para onde iremos e para onde foram os nossos entes queridos e o que compõe a imensidão do universo, constituído de muitas moradas, de muitas possibilidades, né, de podermos adentrar dependendo do nosso grau de evolução. E aí ele avança no capítulo 4 e ele vem dizer: ninguém poderá ver o reino de Deus e não nascer de novo. Então Jesus aqui nos prepara a nossa reflexão e o nosso entendimento que sem a reencarnação não é possível os processos evolutivos, né? E aí ele entra naquele ponto que eu acho fundamental para a nossa reflexão, antes de falarmos do Consolador Prometido, é quando ele vai nos trazer, através do Evangelho segundo o Espiritismo, as bem-aventuranças, né? E o capítulo 5, ele vai nos oferecer o quê? A reflexão de bem-aventurados aflitos, nos trazendo o sentido do porquê estamos na Terra, do porquê que as aflições nos tocam tão de perto os nossos corações e a nossa vida cotidiana, o porquê sofremos, o porquê que muitas vezes temos que enfrentar a perda dos nossos entes queridos, né? O que representa a desgraça real, e assim ele vai. Então, o prelúdio, no capítulo 5, antes de adentrarmos no sentido de podermos compreender esse Consolador Prometido, ele nos apresenta, então, nesta organização que se constitui no nosso Evangelho, as bem-aventuranças. Então, acreditamos que, após a compreensão do capítulo Bem-aventurados aflitos, nós estamos nas condições reais de compreender o nosso Cristo Consolador. Entendendo, e eu compreendo, que a mensagem
de Jesus, no Consolador prometido, ele está revestido dentro da revelação que Kardec nos traz a partir do Espírito da Verdade. Mas o Evangelho vai nos trazer, então, a sinalização dos valores morais nos quais deveremos pautar as nossas vidas, deveremos pautar as nossas atitudes e compreendermos, a partir do Consolador prometido, o porquê que carregamos um jugo, né? E aí entendermos com Jesus, quando ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí eu pergunto para os meus irmãos: o que será que significa a palavra jugo? Como nós poderemos compreender o sentido dessa palavra quando Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? E aí nós vamos encontrar o sentido etimológico da palavra jugo, e aí nós vamos encontrar que ela vem do latim, né, que se expressa jugo. Refere-se ao instrumento usado para emparelhar dois animais para o mesmo trabalho. Vejam, meus irmãos, o quanto é interessante o sentido quando Jesus expressa a palavra jugo e o que está por detrás da sua mensagem, né? Então ele vai nos dizer que esse instrumento ele servia para unir o quê? Lado a lado duas criaturas para um fim comum. Então o jugo, a canga que aqueles animais, né, suportavam, era no sentido de poder arar um terreno, arar uma terra, para que as sementes pudessem ser colocadas quando os animais sulcavam a terra e dali pudesse produzir frutos, né? Então, o sentido etimológico da palavra jugo, que vem do latim, representa essa canga que junta e que une dois seres. O que esta imagem quer trazer para nós, para a nossa reflexão? Jesus está mostrando que a partir do momento em que nós todos vamos carregar um jugo, ele é compartilhado, ele é dividido com aqueles que estão em nosso entorno, que estão conosco. Então vejo que a mensagem ela se estende para além de nós. Temos aqui, então, através desta imagem representativa, a partir desta parelha de bois que estão forçosamente, por tração, sulcando um terreno árido para que ele seja semeado. Temos aqui duas ideias, então, que poderemos anexar a esta palavra jugo, que seria a de submissão e do exercício do trabalho através de ações vinculadas pelo termo caridade. Então, caridade e trabalho estão vinculadas a esta condição. Então, quando a gente entende o sentido da palavra jugo, e aí nós vamos entender que esse sentido também ele remete a pensarmos em submissão, é um convite que Jesus nos faz de nos colocarmos diante de Deus e dos homens na condição de humildes. É a compreensão daquilo que Jesus quer trazer para nós, no sentido da humildade. E se nós formos entrar no sentido real da palavra humildade, ela vem também do grego antigo, e sua fonte, diferentemente do sentido que nós temos hoje, daquilo que representa humildade, ela vem da palavra grega humos. Vejam, meus irmãos, como as peças elas vão se fechando no sentido de podermos compreender o sentido da palavra jugo. E humus significa o quê? Terra. Nós falávamos anteriormente que, através do arado, nós vamos sulcar uma terra. E essa terra, ela está implicada nesse sentido de podermos nos colocar à disposição do Mestre, à disposição das leis divinas, para que se cumpra a vontade de Deus. E no cumprimento dessa vontade,
nós não estamos sós, nós compartilhamos estes momentos de existência e de experiência na Terra, na compartilha, seja com os nossos familiares, sejam com os nossos afetos, amigos, queridos, seja também na possibilidade de estarmos nos vinculando de alguma maneira com os nossos companheiros de tarefa espírita ou de tarefa profissional. Então, quando Cristo quer nos mostrar que esse jugo ele é compartilhado, é trazermos o sentido da fraternidade real e da forma como nós poderemos vivenciá-la. Então, se humo significa terra, nós temos que pensar que também, né, esta terra ela precisa ser adubada com elementos generosos para que esta terra seja fortalecida e possa produzir muitos frutos, né? Produzir frutos, um por 100, outros 60 e outros 30, como nos mostra o Evangelho de Jesus. Mas acredito que fica uma pergunta para nós que nos leva a refletir na noite de hoje, que é nos indagarmos qual é o jugo, o fardo que nós estamos carregando. Qual é o sentido que as dores e as dificuldades elas estão trazendo para nós, para a nossa evolução, para a nossa caminhada na Terra. E aí, muitas vezes, nós temos os nossos familiares difíceis, que de uma forma, muitas vezes, não compreendemos por que eles possuem determinadas atitudes diretamente conosco, ou muitas vezes perdemos ou exigimos de nós uma paciência e uma tolerância quase que infinita, no sentido de podermos manter a harmonia do nosso lar, ou da nossa relação conjugal com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, ou nas nossas relações familiares, doando, né, o sentido do perdão, muitas vezes, como possibilidade de mantermos a nossa integridade. E aí nós buscamos compreender através do Evangelho, através da mensagem do Cristo, quando ele nos incita a refletirmos sobre a necessidade de nos reconciliarmos enquanto estamos a caminho com os nossos irmãos de caminhada, e até de parelha, quando trazemos o jugo, como exemplo daqueles dois bois que seguem no mesmo caminho, de aproveitarmos a oportunidade de nos reajustarmos perante a lei, muitas vezes, né, exigindo de nós a condição da tolerância, porque muitas vezes os nossos irmãos que compartilham conosco, eles estão numa condição de necessitados. Muitas vezes nós tenhamos a razão de podermos nos rebelarmos, mas entendemos que a oportunidade ela é significativa para nós nos reconciliarmos de alguma maneira. E o tempo nós sabemos que é senhor de tudo. Muitas vezes estamos com a razão, como dizia o Chico, né, e Emmanuel, mas os nossos irmãos estão com a necessidade. Às vezes nos encontramos também com aqueles colegas difíceis de labor profissional, aonde muitas vezes movidos por ciúmes, inveja, estabelece determinado sentido de perseguição e outras vezes não compreendemos o porquê que isso ocorre, exigindo de nós também um valor extremo de renúncia, de paciência, de tolerância e de compreensão. Mas o jugo ele se torna leve porque nós vamos encontrar, particularmente na doutrina espírita, no qual nós professamos nosso postulado de fé, as razões justas a partir das leis de Deus que nos aproximam destes entes muitas vezes queridos e outros não tanto, mas por uma necessidade de evolução estamos com ele, a necessidade de trazermos a justiça divina para essa compreensão. Muitas vezes nós somos subjugados também, trazemos o jugo daquilo que a sociedade de produção capitalista, no qual nós estamos imersos, nos coloca, dizendo que nós vamos valer mais aquilo que possuímos daquilo que somos. E de uma forma muitas vezes desavisada, assumimos esse papel e buscamos nas coisas efêmeras, particularmente nas coisas materiais, o sentido e o valor para sermos aceitos e sermos valorizados.
E entendemos com Jesus que os valores eternos, eles não são aqueles que estão implicados nas coisas materiais que nos rodeiam, mas sim nos valores que conquistamos, que as traças não comem e que serão os verdadeiros valores que iremos levar após a nossa desencarnação. Certa feita, estudioso, né, do que eu faço nas minhas atividades profissionais, trabalhando com os processos de envelhecimento, eu estava conversando com uma psicóloga e ela me trazia algo muito inusitado. Chegou para ela uma cliente, uma paciente, já quase chegando na terceira idade, e ela chegou e disse para a psicóloga que estava na fossa, que ela estava deprimida e que gostaria muito de poder reajustar o seu mundo interior porque ela se encontrava em sofrimento. E a psicóloga, pegando o sentido da palavra, fossa, lhe pergunta, mas como é que você conseguiu chegar nesse lugar tão ruim, né, tão cheio de sujidades e de cheiros desagradáveis? O que começa a insurgir na nossa vida que vamos cultivando desafetos ou desamores, ou colocando os nossos valores nas coisas transitórias do mundo que levam a nos levar a uma condição de desarmonia? Vejam, meus irmãos, então, a importância de nós buscarmos no trabalho daquilo que dá o sentido da palavra jugo, né, que é submissão e trabalho, no sentido de podermos buscar outras modalidades e possibilidades de compreensão da vida. E no trabalho, que é o sentido que nos estabelece a possibilidade de construirmos relações afetivas, de construirmos relações sociais, amorosas, é que vai dar o nosso sentido para o nosso ser interior. Vai dar sentido à nossa existência enquanto seres em evolução. E aí trazemos o exemplo daquilo que Jesus quer dizer para nós sobre o jugo. O jugo, ele nunca é solitário, ele é compartilhado. E aí nos cabe, então, junto com o Cristo, que é o divino semeador dos nossos corações, trabalhar com ele, mesmo sulcando a terra, mesmo puxando o arado, semearmos os nossos corações. E nesse sentido eu lembro da nossa querida irmã Sheila, que está nos escutando, que ontem a fala da sua live foi semeando corações. E aí a necessidade de podermos cultivar no nosso coração também um bom terreno para que as sementes que nos estão sendo dadas a partir do conhecimento espírita possam florescer em nós, para que a gente possa ajudar, para que essas flores também floresçam no mundo, não o mundo somente no nosso entorno, mas naquilo que compõe esta humanidade. Chico Xavier vai nos dizer, com muita sabedoria, cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Vejam, meus amigos, que quando estamos em trabalho e as aflições nos atingem, diz a providência divina que elas possam ser adiadas ou atenuadas. Então, também isto compõe as leis divinas que estão em torno do Evangelho do Cristo, na forma como ele nos apresenta. É necessário ressignificar, então, o nosso sentido de existência. Eu me recordo, como a nossa querida Lidiane falou na minha apresentação, eu tive a oportunidade de conhecer o nosso querido amigo Chico Xavier. E ele, na sua trajetória de trabalho e de amor ao próximo, durante muito tempo, ele recebeu mensagens psicografadas no sentido de consolar as mães que os procuravam. E aí, nesse sentido, muitas vezes ele recebia crítica, mas por que o Chico dedica tanto tempo da sua existência na psicografia de consolo e não na psicografia de livros que possam difundir cada vez mais a doutrina espírita? E aí, nesse trabalho maravilhoso que o Chico, na parceria com Emmanuel, estabeleceu, muitas vezes estas mães que não conheciam a doutrina espírita encontravam, através das mensagens recebidas por seus filhos, familiares queridos, o consolo daquilo que significava
a existência e a continuidade da vida para além da morte. Esses amigos, esses irmãos, que muitas vezes não conheciam a doutrina espírita, começavam, então, a buscar o conhecimento porque encontraram uma fonte que pudesse descedentar esta angústia da ausência e da partida dos seus entes queridos. Na primeira e na segunda mensagem era o consolo, mostrando de que forma eles se encontram no mundo espiritual. Mas quase sempre nós vamos encontrar na terceira mensagem desses entes queridos o incentivo ao trabalho, no sentido de encontrar no outro o consolo para que apaziguar a saudade inerente da partida. E aí a espiritualidade convidando aqueles entes queridos que ficaram, particularmente as mães, que pudessem encontrar no trabalho e na caridade o sentido da existência, entendendo que é no amor ao próximo que nós encontramos a Deus, que nós encontramos, então, a verdadeira felicidade. Assim, o Espiritismo realiza aquilo que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Eis o dilema da humanidade. Por isso que as obras básicas, e particularmente o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é a resposta para todos os dilemas da vida humana. E eu entendo e acredito naquilo que uma vez também o nosso querido Chico disse, que as obras básicas, as obras codificadas por Allan Kardec seriam estudadas nas universidades, nos grandes centros de pesquisa, para que a gente pudesse tirar do campo teológico o conhecimento doutrinário da mensagem do Cristo e trouxesse para a nossa vida prática, para que atingisse a maioria das pessoas. E é nesse sentido também que Chico levava o Evangelho do Cristo à sombra do abacateiro, para que pudesse chegar, né, um número muito maior de pessoas para atender às aflições que atingiam aqueles corações que o procuravam, para orar, para poder encontrar o sentido das suas vidas. E também atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, não é uma fé que está no campo do imaginário. Esta fé, ela está alicerçada no conhecimento espírita, que nos traz esse consolo que Jesus nos promete, de confiança em Deus e nas leis divinas que nos regem, nos mostrando que a nossa vida ela é passageira e de que somos espíritos imortais. É importante também, e eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, no livro Fonte Viva, a mensagem de Emmanuel, no capítulo 97, que ele vai dizer: a mensagem da cruz, no sentido que ela está colocada, ela é dolorosa, mas o Cristo usa o fracasso aparente da desencarnação na cruz para ensinar o caminho da ressurreição eterna, mostrando que o eu nunca se dirigirá para Deus sem o aprimoramento e sem a sublimação que nos é inerente e que deveremos buscar. Ou seja, a cruz, ela é o caminho que Jesus nos mostra de redenção para os nossos espíritos, mostrando que a desencarnação não é o fim, e a revelação espírita nos mostra que os túmulos estão abertos e que a espiritualidade está aí, nos trazendo as mensagens do mundo maior, revivendo a mensagem do Cristo. E Emmanuel vai nos dizer: quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem, busca compreender o porquê que eu estou vivendo esse momento difícil. Por detrás existe um chamamento para nós todos, no sentido de revermos as nossas atitudes, no sentido de revermos as nossas posições. E ele ainda complementa: não há sofrimento sem significação. Vejam que a doutrina espírita nos traz os esclarecimentos necessários. E o Cristo Consolador vai nos trazer, também no capítulo 6, o sentido de que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres
amados, encontro consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos filhos. Esta condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei. Vejam, a doutrina espírita nos oportuniza a compreensão das leis de Deus. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. E aí nós vamos entender também com o Evangelho que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, não necessariamente precisamos sofrer, na medida em que, quando em trabalho, buscamos o próximo, no auxílio mútuo das nossas necessidades espirituais. Quando assim fizermos, nós estamos também, de certa forma, cumprindo o mandamento de Deus, no sentido de que, através do amor, nós poderemos aplacar muito das aflições que cometemos aos outros, porque a lei do amor é a lei divina, é a lei que nos aproxima de Deus. Então, Cristo Consolador, sua consolação é ligar-nos ao dever, diz Emmanuel, as nossas responsabilidades, com a consciência que este sofrimento passa e que ele nos purifica e ilumina. Chico Xavier, certa feita, também passando por uma dificuldade muito extrema, pediu ao Dr. Bezerra de Menezes que pudesse receber um recado da espiritualidade superior, no sentido que pudesse consolar o seu coração perante aquele sofrimento. E eis que o Dr. Bezerra aparece para ele dizendo que Maria Santíssima tinha enviado uma mensagem para ele, dizendo que tudo passa. Se as coisas boas passam, as coisas que não são boas, que nos afligem, também passarão. Ou seja, tudo tem um início e tem uma determinação e, consequentemente, tem um fim. Emmanuel vai nos dizer que Deus não nos coloca numa situação de pressão ou de dor na condição de sermos vidros, mas entendendo que nós somos um diamante bruto, que precisa dessa lapidação para que possamos brilhar como brilha e brilhante é a luz de Deus e a luz do nosso Mestre Jesus. Combater os vícios, estimulando o desenvolvimento de virtudes. A nossa doutrina oferece as condições para influir no progresso da humanidade. E aí eu queria lembrar aos irmãos, quando a gente traz a imagem do semeador ou do jugo, quando lá temos duas páreas de animais sulcando a terra para que o semeador possa colocar as divinas sementes. Quando Jesus encontra em nós as condições para o trabalho, ele consegue espalhar as sementes do amor através de nós. Então veja a importância disso, promovendo uma era de renovação social e moral. Nós estamos vivendo neste momento uma transição também planetária, que exige de nós muita tolerância, muita paciência e muita resignação. Pois a doutrina espírita é, acima de tudo, o processo libertador do quê? Das nossas consciências, diz Emmanuel, a fim de que a nossa visão do homem alcance horizontes mais altos. Vejam, meus irmãos, todo o trabalho que nós realizarmos, por menor que seja, ele vai refletir como uma onda no sentido de atingir a toda a humanidade, nem que seja através da nossa oração, da nossa prece, que atinja todos aqueles que estão no estado de sofrimento, que muitas vezes não conseguem também articular uma oração. As leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino. Eis aqui também o nosso livre-arbítrio, no sentido daquilo que nós estamos escolhendo para nós. Porque, dependendo da nossa escolha, o nosso jugo poderá ser mais pesado. E aí nós teremos mais necessidade de vivermos processos reflexivos através, muitas vezes, da dor, né? Vamos entender também que este companheiro que está conosco, nos ajudando a traçar, né, esta caminhada, é o mundo espiritual que está sempre ao nosso lado.
nos ajudando, nos incentivando, para que possamos sair vitoriosos das nossas aflições, das nossas escolhas e, consequentemente, do nosso processo reencarnatório. E Emmanuel vai nos dizer também o sentido do trabalho quando ele diz: não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Veja que lindo! Lembrando que esse inacabado também é o processo do trabalho que o Cristo desenvolve ao longo dos anos e dos séculos, quando ele trouxe lá no início, há mais de 2000 anos, a sua mensagem. Existem processos inacabados que precisam ser completados, e a doutrina espírita nos mostra o caminho, através também do trabalho com Cristo. E aí nós vamos também relembrar que nós devemos lançar o olhar para adiante. Quanto mais nos elevarmos o nosso olhar pelo pensamento acima da vida material, tanto menos nos magoarão as coisas da terra. Vejam o sentido também que Jesus nos dá a respeito, quando ele diz: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí eu gostaria de conduzir a minha fala final, lembrando novamente do nosso querido Chico, quando ele diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, quando a gente encontra na doutrina espírita os elementos necessários para a nossa compreensão sobre a nossa existência e as dores que nos afligem, nós podemos recomeçar, não para fazer um novo começo, muitas vezes, mas pedirmos perdão, buscarmos aqueles seres que nos cometeram algum tipo de aflição, ou buscarmos a reconciliação, ou buscarmos a compreensão, para que possamos reconstruir um novo fim, um fim novo de um processo, seja ele de uma relação afetiva, seja ele amarrado, enfim, às nossas dívidas com o passado, com todos aqueles que nos envolvem na nossa caminhada terrena. Meus irmãos, creio que o nosso tempo já está se esgotando, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo, refletindo a respeito do tema O Consolador Prometido. O tema não se esgota e brevemente poderemos dar continuidade às nossas reflexões em um outro momento. Agradeço a oportunidade, então, aos companheiros Alexandre, Lidiane e Arley, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo. Obrigada, Jairo, então, por esta noite abençoada, pelas tuas colocações, pelo teu estudo. Nós gostaríamos de lembrar aos irmãos que estão acompanhando que na próxima quarta-feira nós teremos novidade. Então, pedimos para que continue nos acompanhando nas nossas redes e logo poderemos informá-los. Alexandre? Jairo, muito obrigado por tu estares conosco. Foi uma alegria muito grande te receber. Nós sabemos que não vai faltar oportunidade para tu retornar e continuar essas reflexões. Leva o nosso abraço a Santa Maria, é minha terra natal, tu tá aí na minha terra, tá? Um abraço a todos da Boa Nova, tenho muito carinho ali pelo pessoal, a gente, quando tá aí, vai até compartilhar com vocês também. Certo, Éder, a Que Lucia, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Então, nós vamos encerrar, né, Lidiane, o nosso trabalho dessa noite, convidando os nossos irmãos a permanecer nessas vibrações amorosas que se fizeram em torno de nós, trazendo uma clareza maior aos nossos pensamentos, suavizando nossos sentimentos, o nosso coração. Quando nós, com um pensamento elevado, unidos, procuramos refletir sobre os ensinamentos do Cristo, essa luz que se forma em torno de nós favorece a nossa harmonia,
favorece o nosso entendimento, a fim de que nós possamos nos fortalecer para sulcar a terra dos nossos corações, a fim de que aí o Divino Mestre, o Divino Semeador, coloque aquela semente e com todo o amor e carinho irá nos ajudar a cuidá-la, a fim de que ela floresça e que ela dê frutos. Possamos, meus irmãos, ter a certeza de que estes momentos nós estávamos sendo cuidados e semeados, a fim de que nós pudéssemos sermos aqueles que constroem a paz, que constroem a fraternidade, aqueles que cultivam o silêncio diante da agressão e da incompreensão. Que Deus permaneça conosco e que os bons espíritos possam ser ouvidos no íntimo das nossas consciências. Agradecemos os momentos que passamos aqui, unidos pelo pensamento e pelo propósito do bem e do amor. E pedimos a Jesus que possa nos fortalecer e oportunizar novos momentos de reflexão e de luz. Muita paz e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Até a próxima.